vamos continuar então. Próximo slide. Então, considerando o que a gente viu no slide anterior, de que alguns dos conservadores da liderança adventista, do núcleo da liderança adventista, em 1888, quando foi apresentada a mensagem de justificação pela fé, que não estava lá perfeita, tá? Mas assim, ela estava avantajada, era uma mensagem apresentada pelo Jones e Waggoner, ela tinha elementos de expansão da compreensão do tema, e o presidente da Conferência Geral e o secretário, se eu não me engano, não sei se ele era também o dirigente da Review and Herald, eles se opuseram aos dois pastores, achando que a mensagem de justificação pela fé estava abalando os pilares do adventismo. É surpreendente imaginar que aqueles homens, né, eles imaginavam que os erros acariciados e herdados deles eram pilares do adventismo. Não são, né? Então a gente precisa diferenciar entre pilares do adventismo e realmente os erros, né, e dispensar os erros. Então aqui, se tais erros, sigamos aí, se tais erros marcaram a vida daqueles gigantes espirituais, porque eles não eram homens quaisquer, eles eram homens de Deus íntegros, nós, que somos, né, mínimos, né, somos como lagostas, né, não devemos tardar em confessar, eu não sou melhor que meus pais, como Elias, lá em 1 Reis 19:4. Então, assim, se os pais do adventismo cometeram erros, naturalmente nós cometemos, e eu confesso que eu cometi erros na compreensão desse tema, porque eu segui eles, eu os segui. O que eles afirmavam, fui afirmando, né? Mas como eu fiz um apelo aí, em 5 pontos, em 5 etapas, né? 5 tópicos, o que eu fiz? Eu tratei de examinar evidências em contrário. Eu pensei, poxa, mas toda a evidência que eu tinha até, né, até 94, todas as evidências diziam que a última geração é sem pecado, né? É a maneira de eu ler os livros da Ellen White. E depois, então, eu falei, peraí, eu tenho que ler tudo de novo, né? Eu comecei a ler tudo de novo, tudo que eu tinha lido da Ellen White, comecei a ler de novo. Eu pensei, peraí, tem coisa aí que eu não notei. E as coisas do grande conflito foram as que mais me surpreenderam. Como eu li errado o grande conflito, viu? Como eu li errado. Então, vamos lá. Paulo teve o evangelho completo? Sigamos adiante aí. Vamos tratar disso. Os tipos antigos podem prover para você iluminação e ilustração. São símbolos, né? Mas cada fase importante do evangelho necessita ficar estabelecida, né? Mediante o testemunho do Novo Testamento. Sigamos adiante. Paulo foi o maior mestre teólogo de Cristo. O livro Educação, página 49, diz isso. O Senhor escolheu outros homens para serem testemunhas dos eventos históricos de seu ministério na Terra. Então, veja bem. Jesus escolheu 12 homens para serem testemunhas dos eventos históricos do seu ministério na Terra. Mas Paulo, ele foi especialmente escolhido para ensinar-nos o significado daqueles eventos, da encarnação, da vida, da morte, da ressurreição, da ascensão de Cristo aos céus. Ou seja, enquanto os outros eram testemunhas e eles escreveram sobre aquilo que compreenderam, daquilo que testemunharam, Paulo, ele recebeu o significado dos eventos. É diferente. Não foi tão somente o evangelho posto aos cuidados de Paulo, não. Senão que se lhe encomendou a revelação total do evangelho para todas as gerações. Próximo slide. Ele declarou, né, Paulo declarou aos romanos, em poder de sinais e prodígios, em poder do Espírito Santo, anunciei em sua plenitude o evangelho de Cristo. Isso está na versão latino-americana em espanhol, tá bom? Próximo slide. Próximo slide. Brunão? Isso. As principais heresias com as quais Paulo teve que tratar, né, teve que lidar com elas, foram as heresias da Galácia, né, da igreja de Gálatas, de Corinto e de Colossas, né, os colossenses. Surgiram, e essas heresias surgiram devido a que as igrejas não compreenderam que a mensagem de Paulo
era o evangelho completo, era a mensagem toda, não era parte da mensagem, a mensagem toda do evangelho. Próximo slide. Não consideraram que estavam recusando o que Paulo lhes trouxe. Simplesmente se viam a si mesmos como superando a etapa da mensagem inicial do cristianismo. Gálatas 3, de 1 em diante, vai justamente dizer isso. Aliás, eu não falei no primeiro vídeo, né? Eu devia falar, que assim, vai ter momento para perguntas no final. E talvez os irmãos que viram no começo, eles não pegaram isso, né? Possivelmente acharam que ia ser um monólogo, né? Eu ia ficar até o final falando e pronto, acabou. Não é assim, né? A gente tem espaço para perguntas, comentários. Eu vou ler agora, rapidamente, o Gálatas 3, de 1 a 3. Eu achei interessante que esse texto a gente dê uma atenção a eles. Então, Gálatas 3, de 1 a 3, diz assim. Pronto. Diz assim: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isso de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pois sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabareis agora pela carne? Então o apóstolo Paulo, ele repreende a igreja aos Gálatas severamente, né? Porque eles estavam entendendo que a mensagem de Paulo, como não era uma mensagem completa, para eles não era uma mensagem completa, eles ouviram outros pregadores e foram levados a crer que se obedecessem essa ou aquelas normas, o Espírito Santo seria concedido de maneira mais poderosa na vida deles. Não é? Como que por um tipo de vida ascética, uma vida de extrema obediência. Mas não é assim. O Espírito Santo não é concedido sob essa circunstância, ele é concedido pela fé, pela pregação da fé, como disse em Gálatas 3, de 1 e 2, principalmente. Próximo slide, então. Vamos ir adiante. Vamos lá. Os colossenses trataram de receber a plenitude do Espírito, o qual eles supunham que não lhes era oferecido na mensagem do grande apóstolo Paulo. Então, a ideia do Colossos é plenitude. Então, eles falam, não, que tinha que ser pleno, tem que ser atingir a plenitude, e eles achavam que tinha que ir além. Então, eles começaram a ouvir mensagens que eles tinham que oferecer sacrifício aos anjos, que eles tinham que honrar os anjos, eles tinham que fazer determinados ritos de purificação e de obediência, etc., né, de uma vida ascética, né, como eu disse a vocês, como se fosse um eremita, né? Eles achavam que só assim para ter plenitude. E Paulo fala, não, todos vocês que estão em Cristo estão plenos em Cristo, são perfeitos em Cristo, Colossenses 2:10. Então ele começa a contrapor uma plenitude via mortificação do corpo, que era a heresia, né? Contrapor a perfeição e a plenitude em Cristo, pela fé. Entendeu? Então aí, continuando adiante, ele diz assim, aos coríntios, né? Os coríntios, eles presumiram que o evangelho de Paulo os deixava deficientes nos dons do Espírito Santo. Então, não, peraí, então o evangelho de Paulo é só o começo, a etapa inicial, a gente tem que ir além do apóstolo Paulo, além da mensagem de Paulo. Então, Paulo, olha o que diz aí, Paulo não considerou esses acréscimos, né, ou esforços para seguir adiante como novidades inofensivas. Ele lhes tinha trazido o evangelho completo. Qualquer outra coisa oferecida além do evangelho completo, como foi pregado por Paulo, era um acréscimo humano, tinha que ser olhado como uma ameaça. Não é à toa, não foi em vão que no primeiro capítulo aos Gálatas, da sua carta aos Gálatas, ele diz assim, se alguém vos vier apresentar um evangelho que vá além do que eu vos tenho apresentado, seja anátema. Anátema. E ele ainda diz lá no final, no verso 12, assim, no final dessa sequência de argumentos, ele diz no verso 12 assim, ó, o que eu aprendi, não aprendi de homem algum, aprendi do próprio Cristo, por revelação de Cristo Jesus. Ou seja, foi Jesus que deu o significado do evangelho para Paulo. Próximo slide, vamos lá. Os pastores, agora vai ficar feio, tá bom? Vai ficar feio. Os pastores R.J. Wieland
e o outro D.K. Short, eles escreveram um livro chamado Reexaminado. Está no português Reexaminado. Esse livro ele foi publicado alguns anos atrás, assim, na verdade décadas atrás, sabe? E posteriormente, dissidentes da Igreja Adventista publicaram ele. Eu não tenho esse livro, mas se eu descobrir que os dissidentes ainda estão vendendo, eu vou comprar, porque é um documento importante. Não porque é importante, não porque esteja certo, tá? O livro desses dois aqui está muito errado, mas eles têm textos inéditos de Ellen White. Só para você ter ideia, na década de 70, quando eles lançaram esse livro, esses dois pastores, né, já eram aposentados, eles apresentaram textos da Ellen White que a maioria dos líderes da igreja nem sequer sabiam que existia esses textos. Então, nesse aspecto, ele é importante, embora a compreensão deles de evangelho seja torpe, assim, doentia. Veja bem o que eles dizem, nesse slide aí, ó. A mensagem de 1888 não era nenhuma reafirmação. Oh, meu pai, eu mexi no slide aqui, pronto. Não era nenhuma reafirmação das doutrinas de Lutero e Wesley. Não era. Nem uma mera reênfase, é assim que está no espanhol, desculpa, eu não encontrei uma palavra equivalente no português. Não era uma ênfase dobrada do ensino dos pioneiros adventistas, não era isso. Senão o conceito mais maduro do evangelho eterno que jamais haja sido captado previamente por qualquer geração de seres humanos. Ou seja, de acordo com eles, a mensagem pregada por Jones e Waggoner em 1888 era uma mensagem mais desenvolvida do que era um evangelho mais desenvolvido e mais pleno, mais completo, mais claro do que qualquer geração de cristãos do passado jamais entenderam. Isso eles dizendo. Vamos lá, próximo slide. Eles dizem ainda, uma pregação de justiça pela fé mais madura e desenvolvida e mais prática ainda que a pregada pelo apóstolo Paulo. Então, esses dois pocilgas, esses dois patetas, pregaram que Jones e Waggoner, esses dois, como eu disse, esses dois patetas, eu preciso ficar claro, esses dois nós cegos, eles chegaram a dizer que a mensagem de Waggoner e Jones era uma mensagem mais desenvolvida e mais completa do que o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo nem imaginou, nem passou pela mente dele uma coisa tão plena, tão maravilhosa quanto a do Jones Waggoner. A vontade que me dava é de ir lá dar uma chinelada nesses homens, sabe? Dar uma chinelada, dar uma surra, uma pisa nesses homens, sabe? Mas vamos lá. Misericórdia. Me perdoem. Esta é uma declaração assombrosa. Poucos de nós seríamos tão ousados para dizer, ao estilo de Wieland e Short, que a mensagem de 1888 superava a de Paulo. Mas a miúde tem prevalecido a ideia de que a mensagem adventista deve conter algo mais que o que foi pregado pelo grande apóstolo. Alguns têm acreditado nisso. Próximo slide. Não, mas a mensagem adventista é maior sobre o assunto do evangelho. Alguns dizendo, né? Devemos recordar que os Gálatas, os Colossenses e os Coríntios pensaram da mesma maneira, mesma forma. É claro, se a mensagem dos últimos dias deve superar a que Paulo ofereceu, poderíamos esperar realmente que tal mensagem fosse verificável nos escritos do maior escritor do Novo Testamento. E se não puder ser verificada pelo maior escritor do Novo Testamento, certamente não será encontrada nos menores escritores. Próximo slide. Mas perguntamos a nós. Oi, fala. Alguém falou? Estava aberto, pode continuar. Beleza, vamos lá. Mas perguntemos a nós mesmos, façamos essa reflexão. Tem a mensagem adventista trazido algum acréscimo ao Apocalipse 14? É a mensagem adventista uma inovação ou uma restauração? Só pensa, não responde. Esta mensagem responde à profecia de Daniel 8,14, que declara que o santuário da verdade ficará restaurado ao seu justo lugar. Na verdade, ele fez adaptação aqui, tá? Uma aplicação retórica de Daniel 8,14. Malaquias, vamos seguir mais adiante aí. Malaquias, ele diz assim, mas vamos seguir adiante, por favor. Chama Brunão. Você pode dar um clique adiante? Malaquias falou de uma missão da mensagem do terceiro anjo, quando profetizou que Deus enviaria
o profeta Elias. Está escrito assim, ó, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4, 5. E verso 6 diz assim que ele restauraria a relação dos filhos com os pais, dos pais com os filhos. Então ele restauraria. Volta um pouquinho, Brunão, volta um pouquinho. Tem uma última afirmação ali, ó. A missão desse novo Elias, do terceiro Elias, é de restaurar todas as coisas. Mateus 17, verso 11, deixa eu dar uma confirmada aqui. Mateus 17, 11, eu já estou com ele já no jeitinho aqui, diz o seguinte, então entenderam os discípulos o que lhes falaram, verso 11, e Jesus respondeu, disse-lhes, em verdade ele virá primeiro e restaurará todas as coisas, exatamente. Mateus capítulo 17, 11. Confirmando, é isso mesmo. Próximo slide. Então, a mensagem final, né, que o último Elias, o terceiro Elias vai cumprir, que é uma geração de fiéis, homens e mulheres, no mundo todo, essa mensagem é de restauração, ela não é de acréscimo. A profecia não diz que a mensagem do último Elias seria maior do que as mensagens do primeiro e do segundo Elias. Não. Ela diz que seria uma restauração de todas as coisas. Portanto, vamos lá. Esta ênfase começa definitivamente com a premissa de que Deus deu ao apóstolo Paulo uma revelação completa do Evangelho. Então, essa é a nossa primeira afirmação mais dogmática aqui, mais firme. A fé que ele entregou aos romanos, aos tessalonicenses, aos coríntios, era suficiente para equipá-los para a morte, o juízo, a segunda vinda, etc. A tragédia foi que a igreja primitiva não cria realmente que Paulo lhes havia dado a mensagem inteira, a história completa. Enquanto tiveram a mensagem de Paulo como uma mera mensagem inicial, sentiram falta, apaixonada por algo a mais. Próximo slide. Nessa busca por algo a mais, eles acabaram se enrolando totalmente. Então, assim, é aí mesmo, termina aí mesmo. Então, vamos lá. Vamos abrir, se vocês quiserem abrir o áudio para conversar com a gente aqui, o áudio, o vídeo aí, né? Então, vamos lá. O que acontece? Agora, eu preparei vocês para entrar nas próximas partes do estudo. Nossos estudos serão agora sobre o seguinte, presta atenção. Vou passar para vocês aqui agora. Nossos estudos serão sobre esses temas que eu vou dizer para vocês agora. Não hoje, claro, né? No próximo estudo. No próximo estudo será a mensagem do apóstolo Paulo, o modo de Deus justificar o pecador, que será por graça, por sangue e por fé. Depois nós vamos estudar sobre prontos para o dia de Deus, prontos para a segunda vinda, né? Praticamente isso, né? E tem um outro tema ainda que é a natureza do homem cristão. A natureza do homem cristão, e depois tem um outro, a tensão entre a fé e a esperança. Tudo bem até agora? Dúvida para alguns aí? Querem comentar? Como que é? Não, como você mesmo disse, como você mesmo diz, né, geralmente, eu estava construindo as bases, né, hoje foi só a construção das bases. Eu estudei praticamente esse mesmo tema, de maneira diferente, obviamente, na segunda-feira, também revisitando a história do perfeccionismo, e, inclusive, eu até comentei com você, eu estou num grupo, né, do Split Profecia 2, e, nossa, deu uma discussão tremenda lá ontem antes de ontem, sobre essa questão do perfeccionismo. Me chamaram, inclusive, de, como fala, de que eu estava dando falso testemunho, mas enfim, falaram a palavra pior, porque quando eu disse que André, assim, era um perfeccionista. E eu peguei e mostrei exatamente essa parte do texto. E a parte do texto que você mostrou, ela diz que ele fala que os apóstolos, chamando a porta da graça, terão que ser como Cristo, ou seja, vencer como Cristo venceu. E o pior é que, como que a pessoa não entende isso? Porque Cristo era perfeito, certo? Cristo foi perfeito na Terra, foi. Sim. Se nós vamos vencer como Cristo venceu, quer dizer que teremos que ser perfeito também, não tem? Porém, para essas pessoas que são perfeccionistas, não é assim. Não sei como que a mente delas trabalha, o tipo de raciocínio, mas a mente deles não é assim. Aí eu fui chamado até disso. Agora, falando sobre o Wagner e Jones, pelo que eu sei, eles têm a mensagem de justificação pela fé deles, pelo que eu revisitei historicamente, era boa, não era ruim, certo? Ou não? Porque assim, eles eram panteístas, tanto que eles saíram da igreja depois.
Eles eram panteístas. Mas eu entendo que o problema dele ser panteísta, por exemplo, é o mesmo problema de Ford ser contra o santuário, não quer dizer que ele era ruim na justificação pela fé. E vamos com calma, peraí. É assim, ó, vamos lá. Quando eles pregaram a justificação pela fé em 1888, eles não eram ainda perfeccionistas. Ou melhor, perdão. Não, Eles não é estavam isso. Eles ajustando, não né? panteísta, desculpa. Eles não eram Sim, ainda eles não eram panteístas. panteístas. Isso. Eles se tornaram panteístas depois que a Conferência Geral decidiu enviar Ellen White para a Austrália. Austrália e eles para a África. Os dois ficaram sós. Um foi para a Inglaterra, o outro ficou nos Estados Unidos. Acabaram que os três ficaram sozinhos. E aí, sob influência do Kellogg, John Harvey Kellogg, aí eles caíram no panteísmo mesmo. Caíram mesmo. O irmão do Sucrillo. Sim, caíram no panteísmo. Agora, um detalhe importante, deixa eu ver que você perguntou sobre a mensagem deles de justificação pela fé. Você perguntando, você afirmou, era boa. Sim, de certa forma, sim, ela era melhor do que a que eles pregavam antes. As que tinham, né? Sim, o conceito que existia na igreja sobre justificação pela fé era muito, muito, muito precário. A mensagem que eles pregaram, portanto, era mais desenvolvida em relação ao que a igreja tinha, não em relação a Paulo. Misericórdia, eles não sabiam nada perto de Paulo. Nada. Se o evangelho fosse o Salmo 119, só para ter uma ideia, o evangelho de Paulo, o Salmo 119, o máximo que o Johnny sabia era os versos de 1 a 8, só. Não sabia mais nada. São 172 versos. Sabe? Não sabia nada perto do que o apóstolo Paulo sabia. Mas sabia bem perto do que a igreja sabia na época. Aí, só para vocês terem ideia, na página 92, se eu não me engano, 92, 90, do livro Testemunhos para a Igreja de Obreiros Evangélicos, Ellen White acusa a igreja de ser tão legalista, tão seca como os montes de Gilboa, que não tem chuva nem orvalho. De tanto falar de lei, não ensinar a crer em Cristo. Então, note, a igreja ela foi acusada pela profetisa de ensinar de lei, não ensinar a crer em Cristo. Esses homens vieram com a ênfase, dizendo assim, pode crer, crê em Cristo, que ele tem para nós a justiça comunicada e imputada, as duas justiças. Ele é pleno, você pode confiar nele. Isso, de certa forma, deu um ânimo neles, mas era tudo dentro de uma compreensão ainda muito precária. Eu tenho um texto deles, da Ellen White, falando, em 1890, deixa eu ver se eu tenho marcadinho aqui, era para estar separado dos demais textos, deixa eu ver aqui se eu tenho aqui, é que eu estou com a Bíblia agora, que não é a Bíblia mais velha minha, a Bíblia Thompson. A Bíblia Thompson, a coisa é tremenda. Eu acho que está aqui, ó. Pronto, achei o texto, está aqui, ó. Olha o que ela diz. Justificação pela fé é a terceira mensagem angélica, em verdade. Ela diz assim, até agora, olha o que ela diz. Ela está dizendo isso no dia 1º de abril de 1890. Ela diz assim, ó, até agora, 1890, ou seja, 2 anos depois de Minneapolis. Minneapolis foi em 1888. Ela diz assim, até agora, não temos certamente visto a luz que corresponde a essa verdade. Justificação pela fé. Ou seja, ela está dizendo assim, ó, 2 anos depois do Jones Waggoner, ela falou assim, ó, até agora nós não vimos a luz que corresponde a essa verdade. Nós não vimos. Nós vimos parte dela, ou seja, o que eles tinham para apresentar era uma parcial compreensão da justificação pela fé. Não era ainda o negócio pleno, como Paulo. Paulo era pleno. O que o Wieland e o Short falaram, aqueles dois pastores da década de 70? Que não, a mensagem do Jones Waggoner é uma coisa assim que ninguém nem imaginou. Paulo nem sonhava. Ou seja, eles sabiam muito mais do evangelho do que o próprio Paulo. Eu vou te falar, dá vontade, dá uma revolta, mas vamos lá. Pessoal, participem Eu vou aí, participar mais ainda. Se quem quiser falar, fala aí. Enquanto não vai falando, eu vou falando. Tem comentem aí. um irmão que me deu esse conceito de perfeccionismo. Ele é perfeccionista. Ele diz que perfeccionismo consiste na crença de que a pessoa alcançava a perfeição apenas por ter passado por uma experiência emocional, ao se sentir tocada por uma pregação emotiva e ir à frente chorando para responder ao apelo ou desmaiar, enfim. É mais ou menos o movimento carismático, né? Segundo ele, perfeccionismo são as pessoas que se acham que se tornam perfeitas assim. Sim. Esse é o conceito correto de perfeccionismo? Apenas esse? Não.
não. E aí já vou até embutir outra. E aí tem aquele texto, famoso texto da Carne Santa, lá de Ellen White, né? Que é um título inteiro da Carne Santa. O perfeccionismo também. É só aquilo ali que tá ali? Não, lá era assim, era um perfeccionismo, mas era todo envolvido numa espécie de culto e de experiência cristã de êxtase, de arrebatamento. Então, assim, eles usavam a banda instrumental musical que o Exército da Salvação usava, que era uma banda bem, vamos dizer assim, avançadinha para a época, sabe, do Exército da Salvação. Eles usavam o mesmo aparato de louvor. Tinha um tambor gigante, um grandão, um bumbo gigante, tinha outros menores, tinham vários instrumentos de sopro, etc. Aí o que acontecia? A música era estridente, muito volumosa. E eles tocavam com refrões repetitivos e as pessoas ficavam, se sentiam tomadas de um entusiasmo que elas começavam a dançar e rodar e dançar durante o culto. E eles acreditavam que quando uma pessoa caía, ela teria passado pela experiência de Cristo no Getsemane e teria alcançado vida sem pecado. Então, esse foi um tipo de perfeccionismo apresentado naquele período, né, em Indiana. Em Indiana aconteceu isso. Costa Oeste americana, acho que é isso, Indiana, Costa Oeste, acho que não sei, acho que é. Aí o que acontece? O fato é que essa foi uma maneira do perfeccionismo apresentar ali na doutrina da carne santa, mas não é a única. A ideia de a pessoa adquirir uma vida sem pecado é o perfeccionismo, de adquirir a vida sem pecado. A Bíblia fala que não há homem justo que obedeça e nunca peque, não há. A Bíblia fala, isso está em Eclesiastes 7:20 e também em 1 Reis 8:46, quando Salomão consagrou o santuário, ele fala assim, ele está dedicando o santuário a Deus, né, consagrando, e falando, Senhor, quando os homens vierem a ti para te confessar os pecados, porque não há homem que não peque, ele fala. Então, isso é no Antigo Testamento, eu estou trabalhando no Antigo, mas se a gente for para o Novo, Jesus fala assim, vós que sois maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará boas dádivas àqueles que o pedirem. Então, Jesus não se inclui. Note, Jesus fala assim, vós que sois maus, é Mateus 7:11. Ele não fala assim, nós que somos maus, como se Jesus colocando, ó, eu estou no mesmo nível que você, mesmo plano. Nós somos maus do mesmo jeito, só que eu não cometo o ato, vocês cometem. Então ele não fala isso, ele fala assim, vós que sois maus. Eu não sou, vós que sois. Então, fica claro que Jesus se diferencia. Quando a gente vai para 1 João, capítulo 1, verso 8, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, a verdade não está nele. O verso 10 diz assim, aquele que diz que não pratica, não é que não tem. Ele fala, aquele que diz que não pratica pecado, aqui, todo aquele que diz que não pratica o pecado, ou faz mentiroso, faz Deus mentiroso, e a palavra não está nele. A sua palavra não está nele. Então, assim, é muito louco o negócio, porque 1 João 3:9 diz assim, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Se você pegar a Bíblia revista e corrigida, ou corrigida e fiel, vai estar escrito assim, quem é nascido de Deus não peca. Quem é nascido de Deus não peca. Então, o que acontece? Os perfeccionistas se valem de um erro de tradução, eles não harmonizam as passagens, então eles dizem assim, não é possível ser sem pecado, agora mesmo. Alguns, esses são os mais radicais, tá? Os mais radicais. Os menos radicais dizem assim, não, depois da chuva serôdia, é que os cristãos atingirão vida sem pecado, para poder prepará-los para entrar no período de angústia. A ideia do Anderson, né? Ela é assim também. Essa é a ideia do Andreessen, exatamente. Então, nós veremos durante a nossa série que não dá. Nós veremos nessa série que não dá. Então vai ser uma série que a gente começou historicamente, a gente vai crescendo, crescendo. Na próxima, a gente vai estudar profundamente a Bíblia. Aí a coisa vai ficar legal. Boa, ansioso. Então, assim, nós vemos, né, que eu diria uns 80% a 90% dos adventistas são perfeccionistas, infelizmente, mesmo sem perceber. E principalmente por não ter a resposta de como nós ficaremos em pé depois que chamei da porta da graça.
Porque existem textos Sim, de Ellen White que diz, vocês terão que ficar em pé por si mesmos após o fechamento da sim. porta da graça. Mas também Você existem fala, outros, fala. como você mesmo sabe, que diz que nós não podemos igualar o modelo. O que que eles fazem? Sim, Eles pegam por quantidade, sabe? Me coloca na balança. Quantos textos eu tenho que eu vou ser perfeito? 5. Tem um aqui que eu falo que não vai igualar Cristo. Eu descarto esse. É uma maneira errada de fazer exegese, de fazer compreensão bíblica, né? sim, sim, rapaz. Não tem cabimento nenhum. Aí o que acontece? O fato, ó, tem um texto, ó, eu estou falando com você aqui, ó. Eu estou procurando um texto que eu estou abrindo um aplicativo aqui, ó, para procurar um texto para vocês. É um texto que está no. Você está me ouvindo? Todo mundo está me ouvindo aí, não? Sim, fala a parte do texto que eu acho aqui. É Mensagens Escolhidas, volume 1. Você não quer Você falar a vai parte do procurar. texto ou o comecinho do texto? Só falar o comecinho do Calma. texto, eu Ó, acho. então, você vai colocar assim: atribui. Atribui, mas Mensagens Escolhidas, volume 1, atribui. Página 363. já achou? Eu já achei. Então pode ler, então. Eu ia pegar aqui. Então, aqui, ó, eu tô aqui, ó, eu vou ler para vocês e No chat. no chat, exatamente. Eu vou colocar Beleza. no chat. Está escrito assim, ó: se quiserdes ficar firmes através do tempo de angústia, tereis de conhecer a Cristo e apropriar-vos do dom de sua justiça, que ele atribui ao pecador. Então, esse texto, deixa eu voltar para vocês, para a minha imagem ficar móvel, aqui, para a gente Boa ficar mais thinking. dinâmico. Ó. Então, assim, ó, é, segundo esse texto, Mensagens Escolhidas, volume 1, 363, para eu ficar firme no tempo de angústia, eu preciso conhecer a Cristo e apropriar-me de sua justiça, justiça que ele atribui a todos aqueles que creem nele. A Ou seja, imputada. é justiça imputada, não é comunicada. Ou seja, para eu ficar firme no tempo de angústia, não é comunicada, como disse o Branson, como disse o John Brunson, como disse o James White, como disse o Andressen, e como, você entendeu? Como está no estudando dos estudos bíblicos, e como dizem os perfeccionistas de hoje, é a imputada. Sabe, teve uma vez, é interessante, né? Teve uma vez que eu estava falando com um perfeccionista e ele estava falando, não, mas a justiça é imputada, é ela mesma. Só que ele estava dizendo que a imputada transforma a gente. Eu falei, não, irmão, a que transforma a gente, a que faz a gente progredir na consagração, santificação, é comunicada. Não é imputada. A imputada é sobre nós, não é em mim. Elas não estão em mim. Eles têm uma dificuldade muito grande com esse negócio de em mim e por mim. Sabe? Cristo é por nós, não em nós. O em nós não é nunca 100% perfeito. E eles têm uma barreira com isso, é impressionante. Mas, paciência, a gente segue o caminho, né? Eu vou estudando com vocês aqui e a gente tenta deixar claro para vocês não caírem presa desse argumento.